Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta à nossa segunda aula do curso de Agente de Informações Turísticas da disciplina de Planejamento Turístico do Instituto Federal do Piauí com o programa Novos Caminhos. Nessa aula, vamos discutir os tipos de planejamento turístico e fases do planejamento turístico. Eu vou retornar, o processo de planejamento turístico, mas eu vou dar continuidade ao que a gente discutiu sobre a fase do planejamento turístico na aula passada. Então, as etapas do planejamento turístico, como a gente viu no finalzinho da aula passada, ela vai estar em 6 etapas. Na literatura, a gente pode encontrar outras etapas, mas essas etapas aqui são as etapas é, mais clássicas e comum para todo um planejamento. Então, eu tenho a primeira etapa, a elaboração do diagnóstico, a segunda etapa, a elaboração do prognóstico, a terceira etapa, estabelecer os objetivos e metas, a quarta etapa, estratégia, definir as estratégias, a quinta e penúltima, elaborar e implantar o plano, e sexta, acompanhar os resultados. Então, dessas etapas aqui, é muito importante dentro da teoria do planejamento turístico, numa abordagem municipal, a gente trabalhar com a elaboração do diagnóstico e prognóstico, estabelecer metas e elaborar o plano. Então, esses são etapas que são fundamentais para um bom planejamento turístico. Então, na elaboração do diagnóstico, o que seria um diagnóstico? Né? Como o próprio nome fala, é você levantar principais informações acerca do destino turístico ou do atrativo turístico. Então, no planejamento, a gente tem uma abordagem, como a gente viu lá numa abordagem geográfica, a gente vai trazer para uma abordagem municipal, ou trazer para uma abordagem estadual, ou trazer para uma abordagem nacional. No nosso caso, eu vou apresentar hoje uma abordagem municipal. Então, na elaboração do diagnóstico, a gente tem o conceito que diagnóstico consiste em conhecer o município, o seu entorno, analisar a demanda e a oferta turística existente e fazer um levantamento de dados por meio de realizar um inventário. No diagnóstico, você vai buscar todas as informações, tanto da relação da oferta e da demanda turística do município, dos atrativos, da infraestrutura, em 2 aspectos. Primeiro, nos aspectos gerais, né, que é a primeira parte do diagnóstico. Você vai delimitação de área, onde você vai buscar informação e trabalhar a dimensão espacial, né, o território, o número de quilômetro quadrado que os destinos e os atrativos turísticos persiste entre um e outro, o número da população, a economia, né, que tem os aspectos econômicos, como é a estrutura funcional, política e de gestão do município por meio dos aspectos legais administrativo, né, e infraestrutura básica e urbana. Quem cursou comigo na disciplina Teoria Geral do Turismo vai se lembrar muito disso, dessas informações. Essas informações é a infraestrutura básica que a cidade persiste, né? E quando a gente vai para a infraestrutura básica para o turismo, a gente vai ver os aspectos 2. Então, veja como se encaixa. Entender um pouco sobre a atividade turística vai estar relacionado também em fazer um bom diagnóstico. Mas eu quero focar aqui nos aspectos legais e administrativos do inventário. A metodologia do inventário, no caso do Brasil, ela está relacionada à Embratur, né? Juntamente com o Ministério do Turismo. E hoje existe um sistema nacional que todos os municípios, né, que possuem secretarias ou diretorias precisam enviar as informações por meio de um formulário eletrônico para alimentar esse banco de dados.
com isso, né, essa informação dos aspectos legais administrativos, quando um destino turístico, né, ou que está inserido em um município, possui uma estrutura legal organizada como secretaria ou diretoria e se propõe a fazer um diagnóstico turístico, muito será, né, os pontos positivos que isso levará para a cidade com o desenvolvimento turístico. Por quê? A gestão municipal ajudará a gestão privada que, que atua com o turismo para executar determinadas demandas. No aspecto 2, né, aspectos turísticos, a gente vai ter, né, as informações ambientais e os atrativos naturais. Como a gente já viu, o que seriam os atrativos naturais? Os recursos hídricos, os recursos de fauna e flora, né, a parte geográfica, né, do relevo. Então, tudo aquilo que possa ser utilizado como atrativo natural, ele vai ser catalogado. Né? Os aspectos históricos, que a gente já viu sobre isso, que seria atrativo histórico, as construções coloniais, as construções rurais, os meios urbanos que têm representação cultural, os entretenimentos, né, os equipamentos de lazer, né, de forma geral. Então, vai de um parque a um bar, a uma casa de show, a um centro de convenções. Então, todas as informações pertinentes para utilizar para o turismo é nesse momento do planejamento para fortalecer a atividade turística no município que o diagnóstico entra, tá? Meio de hospedagem, né? Que tipo e o número exato que o município possui. Porque quando eu tenho um conhecimento real da minha capacidade de carga, quando eu falo capacidade de carga, ela também entra nas questões físicas e culturais, não só de infraestrutura, porque não adianta você captar uma demanda, né, real de turistas e ao chegar no seu destino, que é o município só possui 2 hotéis com capacidade máxima de 200 pessoas. Isso não consegue ter a permanência de 3 dias no mínimo, que muito embora as estatísticas do Ministério do Turismo orienta que os destinos fomentem 3 diárias, né, 3 dias num destino. Então eu preciso saber se tem o número exato de hotel, o número exato de pousada, o número exato de albergue, de resort, de hotel 5 estrelas, né? E eu coloco isso tudo dentro do inventário turístico. Por fim não, a alimentação, que é dividida em bar, restaurante, lanchonete, tudo que está vinculado à parte de alimentos e bebidas é necessário ser listado, diagnosticado. E esse diagnóstico não é só simplesmente inserir e dizer que tem, é também se fazer uma análise da qualidade da infraestrutura. Tá? O outro serviço de turismo de apoio ao turista, como agência, como locadora, como banco, como lógica, a gente viu isso, né, na teoria geral. E por fim, a gestão turística, que é um ponto importantíssimo para o diagnóstico. Então, na elaboração do diagnóstico, o principal instrumento para o planejamento é o inventário turístico, ok? Né? No diagnóstico, o diagnóstico procura responder as seguintes questões: quem somos e para onde queremos ir, o que queremos ser. Procura identificar a identificação das fontes de informações e dados, a sistematização das informações e dados, identificar os principais atores, como gestores, grupos, partes interessadas e etc. Identificar os instrumentos legais. Então, veja, observe que o diagnóstico não está simplesmente só identificando em si, analisando, conectando, verificando as leis, identificando e compreendendo a participação social. Na aula passada a gente viu isso. Na terceira aula a gente vai ver o que seria uma participação social dos principais atores. Né? Porque isso envolve muito. Não adianta a secretaria municipal ou a iniciativa privada envolver uma parceria grande de planejamento para vender o destino se eu não consigo ouvir a comunidade, se a comunidade ela não está inserida. Então é importante que você, ao
traçar o planejamento, vocês a traçar o planejamento ou participar da equipe de planejamento, coloque em uma das etapas a participação da comunidade. Um outro ponto importante é o prognóstico turístico, né, dentro da proposta de planejamento. O prognóstico é pós-diagnóstico, né, como o próprio termo fala, consiste em elaborar cenários, você vai propor, né, você vai propor pós-diagnóstico, né, então, prognóstico ele vai apresentar cenários futuros, como as premissas, a, a realidade, né, os cenários otimistas e pessimistas, e verificar até que ponto o município tem, né, até que ponto o destino turístico ele comporta a capacidade de determinado dinâmica turística. Então, no prognóstico, ele deve começar com a formulação de alternativas de intervenção, no qual o planejador deve criar caminhos para atingir os seus objetivos. É a etapa de decidir como fazer. Veja, no prognóstico eu tenho como ir e quem somos. No prognóstico eu vou colocar em prática. Eu já diagnostiquei, agora eu vou propor melhorias, eu vou propor intervenções, eu vou avaliar se de fato aquilo que foi destacado no diagnóstico, no prognóstico, ele vai ter que ter sentido, ele vai ter que ter intervenção. Então, Barreto chama muita atenção disso. Eu preciso definir o que fazer. Né? Outra informação importante do prognóstico turístico é entender que a elaboração é o primeiro passo da elaboração estratégica do planejamento. Porque no prognóstico você vai ter visão de futuro. Né? E essa visão de futuro, característica o que a gente viu na primeira aula, né? A temporalidade do planejamento, a dimensão temporal, ou a abrangência, melhor ainda, se classifica mais pela abrangência, né, do planejamento, médio, curto e longo prazo. Então, no prognóstico, eu posso pegar aquelas informações, aquele entendimento e dizer que a intervenção que vai ser feita de um determinado equipamento ou a captação de um determinado público, juntamente com o consumo do equipamento turístico, é para 2, 3 anos, porque é a partir daí que tem a maturidade do produto ou tem a maturidade do destino. Então ele ajuda a fazer ações estratégicas, né, eficazes, direcionada para determinados objetivos. Em outras palavras, o que eu posso dizer do prognóstico? É uma etapa que permite, né, junto, antever com o problema atual, como ele será solucionado e como se fará o encaminhamento de uma questão para chegar a um resultado esperado no futuro. Veja, hoje já existem tantas nomenclaturas, tantas metodologias para fazer prognóstico, né? Como Design Think, Canvas, né? Que dependendo da adaptação e abordagem, mas o prognóstico ele nunca deve ser deixado do modelo raiz no planejamento. Né? Para a elaboração do prognóstico, eu vou ter que definir claramente quem são os meus que os objetivos se pretende alcançar no futuro, né? Estabelecer metas que se pretende atingir, né? As metas elas podem ser de curto, médio e longo prazo. Estabelecer estratégias distintas para atingir esses objetivos, como vai ser, né? Que forma, qual vai ser o equipamento, qual a abordagem que vai ser criada, né? Vai precisar da parceria privada, só a iniciativa pública, né? Ou terá uma PPP, a participação pública e privada. Né? Avaliar, definir cada objetivo, uma estratégia entre a escolhida para uma análise mais detalhada de viabilidade. Né? O que eu quero dizer sobre isso? É que no prognóstico, além de definir os objetivos, é preciso escolher fielmente qual é a estratégia mais forte, né, mais viável e detalhar ela para que possa ter sucesso. Por último, avaliar e escolher a melhor maneira de realizar a estratégia proposta na forma de tarefa a ser realizada.
Então, o prognóstico ele consegue materializar, colocar em prática tudo que foi pensado, tudo que foi diagnosticado na primeira etapa. Pós feito o diagnóstico e prognóstico, eu já tenho meu cenário, né? E aí eu continuo a fazer meu plano, né? O planejamento turístico. Então eu vou precisar estabelecer metas e objetivos, né? E estabelecer metas e objetivos é traçar, né, algo ou objetivo que atinja e que as metas serão buscadas. Então, não há meta irreal nem impossível. As metas elas têm que dar resposta aos objetivos. Os objetivos muito claros e bem desenhados, eles vão construir metas mais eficazes. Então, o objetivo geral é promover o desenvolvimento regional do turismo de forma sustentável, aumentando a competitividade dos produtos turísticos na região, estimulando o seu consumo. Como eu falei, eu coloquei aqui promover o desenvolvimento regional, porque eu estou trabalhando na perspectiva municipal. Então, quando eu falo objetivo, eu tenho que dimensionar a regionalidade ao município. A metas e objetivos, na perspectiva específica, ela deve pensar o que vai ser feito, né? A meta geral já tem uma coisa, mas o que vai ser feito para eu atingir a meta geral? Então, os objetivos específicos representam as etapas intermediárias a serem cumpridas no decorrer da implementação do planejamento, para que o objetivo geral possa ser alcançado. Tais objetivos nada mais são do que um detalhamento do objetivo geral, como eu falei, e respondem à pergunta o que deve ser feito. Eles devem obrigatoriamente manter o vínculo com o objetivo geral, definido de fato os tipos de resultados esperados que levarão ao alcance do objetivo geral. Então, o objetivo geral ele se fortalece com os objetivos específicos muito bem claros e com a realização da meta. Então, dependendo da literatura e da abordagem que você vai utilizar no planejamento, é muito comum ter um objetivo geral e 3 objetivos específicos, e cada objetivo específico ter duas ou 3 metas, mas isso depende muito, ok? Quando eu estabeleço metas, né, eu represento uma descrição detalhada dos objetivos. Essa descrição deve ser elaborada de modo que as metas possam ser medidas tanto quanto a qualidade quanto a quantidade. As metas devem estar dentro da possibilidade da capacidade do setor e alcançá-la. Caso contrário, vão gerar situações de estresse, perda da confiança, ansiedade e desinteresse. Como eu falei, não é legal e não pode se criar metas insustentáveis ou metas que não conseguem ser batida e realizada. Então é importante que as metas elas sejam pensadas de formas realistas e práticas. A realização das metas leva ao alcance dos desafios propostos, segundo os objetivos planejados. A definição das metas leva à consideração a análise de dados tomadas no presente para que sirva de base para projeção futuras. É aconselhável que se faça um roteiro para redefinição de metas, no qual deve constar. Então veja, ao alcance proposto a definição de metas leva à consideração de dados tomados no presente para que sirva de base para projeção futuras. Então, volta de novo a ideia do futuro, do prognóstico. Então, após elaborar os objetivos e metas, ter feito o diagnóstico e o prognóstico, eu preciso de um documento no planejamento turístico que concretize isso. Eu vou chamar de plano. O plano, como eu já tinha mencionado na primeira aula, o planejamento turístico é uma adaptação da própria teoria de planejamento da administração. Então eu vou chamar ela, eu não coloquei turístico aqui, mas eu posso dizer o desenvolvimento do plano turístico. O que seria o plano? Consiste em reunir uma equipe multidisciplinar
para a elaboração de plano e, em seguida, a realização da implementação. Então, não se faz plano com uma pessoa, é com a equipe da mais diversa e de uma complexidade muito boa, ou muito grande, porque isso ajudará o planejamento a atender todos os requisitos que até então passaram por despercebido. Então, a estrutura do plano é simples. Eu tenho um plano e eu vou ter diversos programas, né? E, por fim, os projetos que vão ser executados. O plano está no campo estratégico, o programa tático e projetos está no campo operacional. Então é isso, pessoal. Na nossa aula, nossa segunda aula de hoje, né, vimos muita coisa sobre o planejamento e ferramenta da atividade turística, ok? Isso aqui é o livro de novo para continuar as leituras e revisar o nosso conteúdo de hoje. Obrigado.